Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Quebrando a Resistência. Eu sou Stefano Farias. Eu sou o Diego Gonçalves. E o tema de hoje vai ser: meu paciente não evolui na terapia. Será que isso é um problema comum, né, com os psicólogos? A gente vai tentar desvendar aí todas as nuances dessa dor. Cada vez mais você me botando enrascada, né? Vamos ver. A gente vai entender melhor, né, essa dor do psicólogo e vamos tentar ver se Diego aí desvenda aí e dá algumas dicas, né, de como ajudar vocês aí. Vamos ver se eu consigo. Vamos lá. Começando. Primeiro, Diego, assim, o paciente não evoluir na terapia, você acha que isso é comum? Vamos dizer assim, é mais para regra, é mais para exceção? Você vê profissionais sofrendo desse problema? É para ser exceção, mas acaba sendo regra. Então é algo muito comum, é uma reclamação típica de pacientes relatar não conseguir evoluir no processo terapêutico. Então acaba sendo algo comum, algo bem comum, né? Entendi. E, assim, não sei se você tem algum número, alguma estatística, algum exemplo que você possa dar para a gente ver o tamanho da dimensão disso, né? Olha só, tem um autor, o principal autor que eu sigo de resistência terapêutica, ele tem um dado que ele diz que 40% dos pacientes abandonam o processo terapêutico. 40% abandonam, tá? Desse total, desses 60%, metade tem o que a gente chama de remissão total de sintomas e a outra metade tem remissão parcial de sintomas. Então a gente tem aí 30% que a pessoa entra no processo terapêutico e a gente diria que ele realmente resolveu o problema, tá? Os outros 30% entra naquilo, se eu resolveu parcialmente, eu estou administrando o problema, que também é um número bom. Mas 40% dos pacientes simplesmente abandonam o processo. Se abandonam é porque deve estar incomodando ou não se conseguiu trabalhar exatamente a resistência do paciente. Certo? O meu número, hoje em dia, para você ter uma ideia, ele gira em torno de 5 a 10% no ano. Certo? De abandono. Então, a diferença é brutal, né? De 40 para 5... A diferença é muito grande. E assim, os 40 que você fala é o último passo, que é realmente a desistência, né? Isso. E ainda tem aquela parcela que está sendo tratada e realmente não vê evolução. Exatamente. Que é uma parcela que tem um percentual, né? Tem um percentual de pacientes que pode ser por conta da expectativa do próprio paciente, certo? Ou por conta da conduta do terapeuta. O terapeuta pode estar tendo condutas que são geradores de resistência no paciente. Isso pode acontecer. Certo? Então, a gente imagina, quando a gente fala em resistência, até tem uma coisa importante para falar, quando a gente fala em resistência, a gente imagina que a falha é só do paciente, né? Parece que o paciente ele tem um problema específico que faz com que a coisa não ande. Existe até um conceito, uma tendência a sugerir uma mudança de nome, de resistência terapêutica para... Não é uma mudança, mas assim, uma outra forma de ver, né? Para ruptura de aliança terapêutica. Justamente para poder não direcionar a coisa somente para o paciente, entendeu? Para mostrar que tanto o paciente quanto o terapeuta, ambos são responsáveis pelo processo. E ambos influenciam e ambos podem gerar resistência, né? Tem uma frasezinha que eu comentei no podcast anterior, que é: o terapeuta ele precisa escutar o seu sentimento. O seu sentimento, geralmente, é referência de duas coisas importantes. O sentimento do terapeuta. Ou que o paciente ele tem uma característica que geralmente incomoda as pessoas, por exemplo, e é bom o terapeuta dar uma olhada nisso, porque o incômodo que ele está sentindo, as pessoas do meio social podem sentir também, podem estar sentindo também. Segundo, o terapeuta não está conseguindo lidar especificamente com a característica do paciente. Então pode ser fruto do paciente ou pode ser fruto do terapeuta. É uma dificuldade do terapeuta. Às vezes é uma característica comum, mas o terapeuta ele tem ali alguma sensibilidade e aí ele não consegue lidar com isso. Então pode acontecer, no caso. Entendi. E assim, quais as consequências disso, né? Assim, eu fico pensando... Você já comentou em outros podcasts que as pessoas já têm resistência em relação ao conceito da psicologia, né? Às vezes tem pacientes que nem querem ir, de repente são convencidos e começam a terapia. Isso. E assim, no meio do processo, a pessoa vê que não evolui, não está resolvendo o caso dela...
qual seria uma consequência para o paciente dessa não evolução? Cada vez mais ele vai acreditar menos na psicologia, ou menos em tratamento, ou menos que tem jeito, ou menos que ele pode mudar. Acontece de chegar paciente acreditando que não é possível mudar, que uma pessoa não se muda, né? E quando, na verdade, o conceito é até o contrário. Nós somos seres dinâmicos, nós estamos mudando todo dia. Quando você não muda, porque existe uma coisinha chamada dimensões de resistência. Depois eu posso explicar um pouco melhor. Mas para falar brevemente, para poder explicar, a dimensão de resistência são os motivos pelo qual uma pessoa ela não muda. São as características específicas que impedem a mudança. Uma das mais comuns e mais típicas é a autoconsistência. A autoconsistência é a tendência à luta do paciente para manter aquele modo de pensar. Então, quando isso acontece, né, quando o paciente ele tem muita autoconsistência, ele fica ali insistente nessa condição, tentando manter aquela característica, manter o tempo todo aquela característica, né? Obviamente que isso é péssimo para o processo de mudança. Quando o terapeuta de resistência ele consegue lidar com isso, ele vai ter estratégias específicas para ajudar o paciente a diminuir seu nível de autoconsistência. Entendeu? Desde técnicas, tem várias técnicas, tem o zigue-zague, tem máquina do tempo, tem uma infinidade de técnicas que a gente pode estar usando com uma mudança do estilo terapêutico, no caso. E assim, me corrija se eu falar besteira, mas assim, por exemplo, quando eu vou ao médico e eu procuro aquele médico para fazer um determinado tratamento de saúde, ele me passa remédios, terapias, enfim, eu busco melhorar ou a cura daquilo. Sim. E provavelmente vocês, além de crenças limitantes, essas coisas, vocês lidam com doenças realmente, né? Talvez, não sei, a depressão, as coisas que não... Me corrija se eu estiver errado. Que são realmente doenças que precisam ser tratadas. E como no médico, se uma doença não é tratada, realmente ela vai ter consequência e agravamento, não para esse paciente? Sim, a coisa ela vai se fortalecendo, né? Deixa eu explicar um pouquinho essa questão. A gente prefere o termo transtorno, e se você for pegar o CID, você vai ver realmente a palavra transtorno, porque é referente a desequilíbrio. Então a gente não tem um agente patogênico, ou quase nunca tem um agente patogênico, que é causador daquele quadro de mudança de humor, como no caso da depressão. Tá? A gente tem com condições genéticas ou variáveis sociais e ambientais que ativam, que ligam aquele processo, ou históricas, né? Que ativam esse processo, tá? Se não se trata adequadamente dessa condição, obviamente que o paciente, ou assim, na melhor das hipóteses, ele vai se manter como está, ou ele pode até evoluir para quadros mais graves. Eu vou dar o exemplo do transtorno de ansiedade. Hoje em dia se tem muito uma visão do transtorno de ansiedade como sendo, e da depressão como sendo etapas diferentes da mesma doença. Às vezes. Então, a ansiedade, eu brinco muito que a ansiedade eu não quero que algo ruim aconteça. Tá? Eu não quero que algo ruim venha acontecer na minha vida. Então, eu fico ali preocupado com esse futuro ruim que pode acontecer. Na depressão, eu acho que já aconteceu e eu acho que eu não consigo lidar com a situação. E aí eu caio. Certo? Então, eu posso evoluir para quadros piores com o passar do tempo. Então, é realmente muito relevante que a gente possa estar usando de todas as ferramentas e estratégias para poder ajudar o nosso paciente. Quanto mais a gente faz isso, obviamente melhor para ele, né? Então, boa parte dos pacientes... Sabe uma coisa interessante, Stefano, que acontece muito? Agora que eu lembrei, você ontem falando das vantagens do curso de resistência, uma coisa que é muito comum acontecer, que tem sido muito comum, eu dar alta para o paciente. Então, encerra o processo, o paciente está bem, ele conseguiu fazer as evoluções clínicas dele e tal, ele está bem, vou dar alta. Ele pede para ficar vindo uma vez por mês, ou uma vez a cada 3 meses. A terapia. Então, ele continua querendo vir de maneira mais eventual, certo? Porque ele sabe, ele já é ciente que alguns problemas vão acontecer na vida. E que o processo vai ajudar ele a lidar, a tentar resolver o problema. Então, ele quer continuar, em algum grau, mantendo contato. Nesse caso. Então, é mais uma vantagem também. Então, assim, isso mostra, inclusive, a efetividade, né? E não só você mantém o paciente... como ele quer manter o vínculo com você. Aquele vínculo realmente ele se estabelece e se mantém mesmo quando o paciente ele não tem mais nenhum quadro psicopatológico, no caso.
a gente vê que o nível de consciência desse paciente é muito mais elevado. Ele sabe que, vamos dizer assim, o problema dele pontual que ele foi buscar está resolvido, mas ele sabe que os benefícios da terapia vai muito além daquilo. Né? Isso, porque ele sabe que o problema é uma condição de estar vivo. Se você está vivo, desculpa, se você está vivo, você vai ter problemas. E a terapia ela vai dando suporte para resolver esse problema, né? Para poder você conseguir dar conta. Então, não é uma questão mais de ter depressão ou ansiedade, é uma condição de ter ali a habilidade específica para resolver seus problemas, certo? De desenvolver essa habilidade. Então, como ele sabe que novos problemas vão acontecendo, isso é trabalhado em terapia, problemas fazem parte da vida, é importante, eu saber exatamente como resolver essa condição, ele continua querendo vir, né? Se mantém em terapia. Interessante. E agora vamos ver o outro lado da moeda, né? Essa não evolução do paciente também afeta o terapeuta, né? De que forma ele é afetado, não sei se na insegurança, na parte profissional, né? Como é que ele é afetado com ela? Provavelmente fica claro na frente dele, né? Primeiro, talvez com o número de desistências, ele sabe que tem 10 pacientes, sei lá, e a metade deles desistiram, esse é o número que seria mais claro na frente dele. Sim. E o outro, provavelmente, ele vai perceber, né? Que, caramba, dos 5 pacientes que eu tenho, tá se arrastando, não tô vendo evoluindo. Qual a consequência disso para ele como um profissional? Eu acho que a principal consequência é justamente na autoestima. Eu acho que a autoestima do psicólogo ela fica prejudicada. Ele começa a duvidar de suas próprias competências e capacidades. Quando, na verdade, às vezes é só aprender a manejar aquela condição. Então, a autoestima ela fica prejudicada, ele realmente tem uma perda... É engraçado, é uma bola de neve, né? Ele, por conta disso, ele acaba não passando exatamente confiança. A gente tem o comportamento não verbal que transmite muita informação. O seu paciente ele percebe quando você tem firmeza, quando você realmente está falando algo com convicção, certo? E quando você está inseguro, quando você realmente não sabe exatamente o que fazer. Então, pelo não verbal, você acaba transmitindo isso. E, obviamente, começa a ter uma perda relativa de pacientes. Ok? Começa a sair uma quantidade relativa de pacientes que ele acaba não sentindo confiança no tratamento. Entendeu? E aí, assim, eu vi alguns psicólogos desistirem da profissão por conta de questões como essa. Né? Então, desiste de fazer outra coisa, não confia, mas às vezes bons profissionais, mas que às vezes estão na etapa de vida, ou a etapa de treinamento, vamos chamar assim, não chegou nesse ponto, né? Não chegou num ponto onde ontem eu estava falando do percentual, né? Que você começa resolvendo ali problema de 40% dos pacientes e você vai ganhando percentual com o passar do tempo. Vai para 50, 55, 60 e assim por diante, tá? Então, ele ainda não chegou nessa etapa e aí ele se frustra com essa condição e acaba desistindo de trabalhar com psicologia. É uma coisa que eu vejo bastante. Entendi. E assim, quais as causas mais comuns que você vê dessa não evolução, né? Você fala muito das resistências. Tem, assim, as mais comuns que você diria, a maioria dos casos são essas 3. Existem 7 dimensões de resistência. Tá? A dimensão de resistência, como eu tinha comentado, é as características específicas que impedem o processo de mudança, que impedem a evolução do paciente, tá? Eu vou falar aqui de 3, que eu entendo como sendo muito importante. Posso falar 4? Pode, fica à vontade. Pegar aqui 4. Não, eu queria falar de todos, mas eu sei que a gente não tem tempo para falar de todos. São quantos no total? São 7. 7, é bastante coisa. São 7. Então temos aqui validação, resistência de vítima, autoconsistência e aversão a risco. Vou falar dessas 4, tá? Vou falar brevemente. Tá. A autoconsistência ela vai se caracterizar por uma tendência a manter o que a gente chama de consistência cognitiva. O seu funcionamento cognitivo, você quer mostrar, provar que ele está correto. Tá? Eu costumo brincar que é o famoso teimoso, no senso comum. Tá certo? Então, por mais que você tenha argumento relevante, por mais que você consiga realmente mostrar com bastante evidências que essa pessoa, que aquela forma de pensar, ela não é adequada, ela não é tão boa, ou ela está prejudicando a pessoa, ela continua mantendo. Tá? Aquilo ali gerou um ganho em algum momento, gerou um benefício para o paciente, e aí ele vai insistindo nesse processo. Aí tem várias formas. A autojustificativa é uma das mais comuns. Eu vou justificando o meu modo de pensar o tempo todo. Vou justificando, e não mudo, né? E às vezes o terapeuta não sabe o que fazer.
Porque o questionamento socrático não funciona com esse paciente. O paciente que fica auto-justificando o tempo inteiro, a coisa não vai conseguir evoluir de maneira bacana. Entendeu? Uma segunda condição é a resistência de vítima. Existe um conceito na TCC, na própria TCC e na psicologia social, não é um conceito da TCC, né? Conceito geral. Que ele diz o seguinte: você pode fazer o que a gente chama de atribuição interna ou atribuição externa, tá? Atribuição interna é quando você se autorresponsabiliza por algumas coisas que acontecem na sua vida. Atribuição externa é quando você gera responsabilidade para outras pessoas ou fatos, coisas e assim por diante. Quem tem essa tendência a ter roteiro de vítima ou resistência de vítima, ele faz muita atribuição externa. Os outros sempre são responsáveis. Então você está sempre atribuindo que as outras pessoas são responsáveis por tudo de ruim que aconteceu na sua vida. Ok? Então eu tenho uma dificuldade de ver exatamente qual é a minha responsabilidade nas coisas que não estão dando certo. Aversão a risco como o nome mesmo diz, né, é uma condição muito típica de pessoas ansiosas. Pessoas ansiosas têm resistência. A gente costuma imaginar que não tem, mas pode ter. Um nível de resistência alto, tá? Então, a aversão a risco, a pessoa ela tem medo de arriscar. O medo de arriscar é tão grande que ela perde muitas oportunidades. Então, ela tem uma infinidade de oportunidades e ela vai perdendo essas oportunidades. Entendeu? Com medo de que alguma coisa saia errada. Então, ela está sempre muito mais focada no que pode dar errado do que no que pode dar certo. Seria aquele perfeccionista? Que é ele pode certinho. Ter. Existe uma condição chamada... deixa eu ver se eu vou lembrar direitinho. Não vou lembrar, tá? Mas é como se fosse perfeccionismo protetor, o nome. Perfeccionismo protetor é a condição específica onde você... como você quer algo perfeito, você nunca começa aquela coisa. Porque você quer ter a proteção de que você nunca será julgado por aquilo, né? E nem se você for perfeito, você tem como garantir isso, que você não vai ser julgado. Então isso é o perfeccionismo protetor, típico também de pessoas que têm medo de arriscar, certo? E a última, que ela é bem, bem comum em terapia, é a validação. Então, é o paciente que ele quer só a confirmação do terapeuta. Ele quer que o terapeuta fique confirmando que a vida dele é muito cruel, que a vida é muito difícil, tá? E quando o terapeuta ele não está preparado, ele acontece o que eu chamo de terapeuta plateia. Ele fica lá só balançando a cabeça, concordando. E muitas vezes reforçando condutas. Não é que a validação não deva ser feita. Na verdade, ela deve ser usada como um recurso. Entendeu? E ela pode, assim, se você souber usar bem a validação, olha, ela é de uma capacidade de estabelecimento de vínculo absurda. Talvez seja a principal ferramenta de estabelecimento de vínculo, é a validação. Mas a validação demasiada, ela gera muito dano para o processo terapêutico. E, às vezes, o paciente sai porque ele não vê resultado. Porque o terapeuta está só validando, tá? E, no fim, a gente não vê a efetividade do tratamento. Então, o objetivo específico do paciente acaba não sendo alcançado, né? Nesse caso. Interessante. Pronto, falei 4. Foi uma aula aí, né? Quem pegou aí esses últimos 5 minutos foi uma aula aí completa. E me diga uma coisa. Como é que você já mentorou muitos psicólogos, né? Já orientou bastante aí nas universidades que você passou e até aqui na clínica. Como é que você vê, geralmente, um psicólogo que não está treinado, que domina essas ferramentas? Como é que, geralmente, ele tenta reagir a isso? Quando ele vê um paciente que não está reagindo, o que é mais ou menos o senso comum? O que ele faz para tentar, meio que na intuição dele, consertar isso? O tipo que ele fica apavorado. Primeiro, ele fica apavorado com a situação. Então, quando ele pega um paciente com autoconsistência, principalmente se ele estiver ali, às vezes ele começa a ser sarcástico, o paciente, ou ele começa a ser um pouquinho mais agressivo, é uma coisa que às vezes acontece, ele se assusta, ele se perde nessa condição. E nisso, ele não sabe, ele realmente fica sem saber o que fazer, ele não sabe que estratégia utilizar para poder conseguir dar conta, né? Ele não sabe que reação ele tem que ter num momento como esse, para poder realmente ajudar o paciente. E aí o processo ele começa a se perder. Ele começa assim, uma tendência muito forte é ele entrar na validação. Então, bom, já que eu não sei o que fazer, então vou ficar aqui validando. Ou acontece também, já vi, de terapeutas, ele entrar sem querer, num estilo confrontador, mas vamos chamar assim de um confrontador disfuncional. Ele entrou no momento errado, no estilo confrontador. Ele se torna mais firme com o paciente, mas talvez num momento não tão legal, né? Que realmente
pudesse ajudar o processo. E aí a coisa também, novamente, começa a se perder. É mais ou menos dar um carrinho na hora errada, né? Exatamente. Pega na canela. Exatamente, na marca do pênalti. Bom, nesse momento, então, aí ele é expulso, né? Ele vai fazer a metáfora com futebol, se ele dá o carrinho na hora errada, ele vai expulso. É verdade. É uma ferramenta poderosa, né? Isso. Firme, mas se aplicada no momento errado, no lugar errado, né? Tem consequências fortes. Assim como um bom carrinho consegue tomar a bola do seu oponente, inclusive sem fazer falta, às vezes. Exato. Tá. Mas até isso tem técnica por trás, né? Tem. Ele consegue tirar a bola ali, às vezes num carrinho, mas sem cometer falta. Mas se for aplicado de maneira errada, vai expulso. Legal. E uma curiosidade da minha parte, né? Assim, tem literatura, tem referências, vocês veem na universidade coisas para dizer assim, quando o seu paciente não evoluir, você vai por esse caminho. Esse material especificamente não tem. Tá? Você não vê, você passa a faculdade inteira, você até escuta sobre resistência terapêutica a partir de um viés específico, mas não com essa perspectiva exatamente que eu estou trazendo, do QRT, né? Literatura no Brasil tem muito pouca coisa, muito pouco, tá? E aí 80%, 90% da literatura ela é internacional. Tá? O Vinícius até ontem estava comentando que no curso eu tenho que ficar traduzindo texto toda hora para poder eles conseguirem ler, porque senão eles não conseguem. Então eu tenho que fazer tradução, eu faço a tradução, Entendi. Muitas vezes mando para eles, porque senão eles não vão conseguir acompanhar. Então realmente é uma coisa de pouco acesso, hoje em dia ainda está de pouco acesso aos profissionais. Se procurar no Google você nem acha. É mesmo, rapaz? Se o Google não achou, né? Em português, você pode procurar que você não acha não. É uma preciosidade, vamos lá. E assim, para finalizar, né, assim, a gente falou dos problemas, das consequências, falou mais ou menos do senso comum, do jeito errado, o que os profissionais tentam fazer, falou de alguns casos, né, dos conceitos específicos das 4 dimensões. O que é que você aconselharia, ou uma dica que você daria para um psicólogo quando ele enxergar, rapaz, meu caso não está evoluindo, né, assim, de novo, como eu fiz no outro episódio, não quero ser simplista nem nada, mas assim, o que é a primeira coisa que ele tem que enxergar para ele dar um primeiro passo para mudar isso e realmente aumentar essa taxa dele, que, sei lá, estava em 30%, 40%, conseguir aumentar isso para chegar, de repente, numa taxa sua de 5%, né, de desistências? Uhum. A primeira coisa é não se assustar. O paciente, ele percebe quando você se assusta com o comportamento dele e dependendo, obviamente que eu não vou generalizar, mas dependendo do paciente, ele inclusive ele se aproveita da situação. Ele acaba, né, se ele tiver, por exemplo, um transtorno de personalidade grave, você vai entrar no bolo do meio social dele. As pessoas, por exemplo, deixa eu pegar aqui um transtorno de personalidade antissocial, tá? Das pessoas do qual ele manipula, por exemplo. E é até um percentual pequeno, transtorno de personalidade antissocial, mas só para falar aqui de maneira geral. E aí você acaba entrando nessa condição. Entendeu? Então, a primeira coisa é não se assustar, é saber que você vai poder manejar gradativamente essa condição. De pouquinho em pouquinho você vai aprendendo a manejar, a encontrar a saída para poder lidar. Tá? Tem uma frase que eu costumo dizer muito, né? Eu falo muito no curso, que é o seguinte: minha ação é terapêutica? Então, é uma pergunta que, mesmo que o terapeuta ele não tenha domínio sobre os conceitos de resistência, se ele pergunta isso para ele mesmo o tempo todo, tá? Ele consegue uma resolução bacana aí. Então, uma pergunta: poxa, eu estou aqui numa situação difícil, peraí, eu estou pensando em fazer tal coisa. Essa ação será terapêutica para o meu paciente? Entendeu? Eu vou dar só um exemplo. Falar o diagnóstico. É uma briga clássica da psicologia. Professor, tem profissional que acha que deve falar o diagnóstico e profissional que acha que não deve falar o diagnóstico. Eu costumo dizer, depende. Depende de como o paciente vai receber essa informação. Ok? E depende de quê? Depende se falar o diagnóstico é terapêutico. Tem paciente que eu vou falar o diagnóstico e é terapêutico. Tem paciente que eu vou falar e não é terapêutico. Certo? Então, o que seria terapêutico? O paciente ele consegue se ajudar com o diagnóstico. Tá? O que não seria terapêutico? O paciente ele afunda quando eu dou o diagnóstico. A característica, o perfil dele específico faz com que ele afunde. Por isso nem é bom dar o diagnóstico logo de cara. Espera ali umas sessões. Espera ali 2, 3 sessões para poder, se você achar que vai ser terapêutico, para poder você falar. Que aí você tem tempo de avaliar, certo? Se o paciente ele consegue pegar bem essa informação,
ok? E a gente conseguir trabalhar, no caso. Interessante. E uma última pergunta que me veio à cabeça agora, não sei se aplica, mas tomando do meu lado da engenharia. Quando a gente tem grandes projetos, sei lá, vamos dizer, construir um prédio, é um processo de longo prazo, deve durar 2, 3 anos, dependendo. Mas, ao longo do processo, a gente não pode simplesmente chegar com o resultado pronto. O que a gente faz? A gente divide aquele processo de 2 anos, um grande projeto, em etapas. Né, que sejam mensais, ou enfim, para mostrar a evolução do grande projeto. Isso acontece também na psicologia? Você já comentou que alguns tratamentos podem levar anos, né? Isso, depende. Vocês fazem esse tipo, mais ou menos marcos, a gente chama de marcos de evolução, para mostrar meio que micro resultados para ele ver, ele ser claro para ele que ele está evoluindo? Claro. A gente vai fazendo de maneira bem gradativa. Então a gente tem a parte do estabelecimento de vínculo e relação terapêutica, depois aí meio que conjunto, mas talvez um pouco mais longo. A parte de avaliação, a gente vai avaliando. Hoje eu aviso o meu paciente, olha, eu preciso ali de 2 a 3 sessões para poder ter uma impressão sua e para poder a gente conseguir chegar num ponto específico. Né? Eu tenho minhas impressões para poder a gente conseguir trabalhar. Aí tem um planejamento, certo? Peraí, quais são as ações que eu vou executar a partir dessa avaliação que foi feita? E por fim, eu tenho a ação, que é a aplicação das técnicas, especificamente. Então a gente tem todo esse processo. É muito comum, quando a gente começa a fazer a aplicação das técnicas, o paciente ele não consegue ver evolução. Mas, assim, a boa parte dos pacientes, ele não vê evolução porque ele ainda está executando aquela ação que causa dano para ele. Uma pergunta que eu costumo fazer muito é a seguinte: você já consegue pensar? Tá, você não consegue agir, mas você consegue pensar? Então, eu sei que tem aquela situação ali que vai me incomodar, eu consigo ir lá e resolver? Eu consigo pensar já? Que eu tenho que... Quando o paciente me diz que sim, eu estou pensando, eu digo, pronto, então a gente está começando a evoluir. Não, mas eu ainda estou executando. Eu falei, olha, mas a primeira etapa para poder você conseguir ter controle é justamente o pensar. Se antes você agia de maneira automática e agora você já está parando para pensar, então a gente já conseguiu dar um passo. Tá? A próxima etapa é você, na sua rotina, se você fazia todo dia, você conseguir não fazer aquela ação uma vez na semana, e assim consecutivamente. Até que esse padrão que te incomoda tanto, ele vai acontecer muito raramente. Vai acontecer poucas vezes. Entendeu? E eu vou mostrando essa evolução para o paciente, devagarinho. E quando ele chega nesse ponto, é quando ele sai de alta. São pequenas vitórias, né? Que concretizam o resultado na cabeça dele. Exatamente. Legal. Muito bacana, Diego. Acho que a gente cobriu bem esse tema, né? Meu paciente não evolui na terapia. Acredito que quem assistiu aqui já pode sair com uma visão diferente, né? Se alguém está com um problema desse, ou então com vários, acredito que já seja um pontapé inicial de mudar realmente a rota, né? Do tratamento dos seus pacientes. Então, Diego, muito obrigado. Eu que agradeço. Encerramos aqui mais um podcast e nos vemos no próximo episódio.